Bom dia, preciosas! Bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão do doce Espírito Santo esteja conosco aqui mais essa manhã de tempo na palavra, mais essa manhã onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Sejam bem-vindas, vão entrando, vocês também, mulheres aí do Face, sejam bem-vindas. Gente, às vezes eu perco o foco aqui do olhar. É porque eu fico com 2 telefones, viu? Aqui na minha frente. Eu fico com um lá na página do Face, umas preciosas ali, e vocês aqui também do Instagram. Então, às vezes eu olho para um lado, olho para o outro. Aí vocês também que vão assistir aí no YouTube, né? É por isso que cada hora a gente olha para um lugar. Bem, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Amanhã é meu aniversário! Amanhã é meu aniversário! E 2 anos fazendo nível na quarentena, na pandemia. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus que eu estou fazendo aniversário, né? Em vez da gente reclamar que a gente está fazendo aniversário, já tem 2 pandemias, nós temos que falar, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, sabe por quê? Porque hoje eu estou comemorando mais um ano de vida, em meio a tantas vidas, né, que partiram, em meio a tantas pessoas que perderam o fôlego de vida. Eu tenho o privilégio de estar aqui, mesmo dentro de uma pandemia, mesmo na pandemia, sendo abençoada pelo Pai. E menina, sabe uma coisa que eu tenho assim orado pelas nossas vidas, por nós mulheres mesmo, aqui do Mulheres Ensinando Mulheres, eu tenho pedido muito a Deus, sabe? Muito mesmo, para que Satanás não ceife as nossas vidas antes do tempo determinado para que nós possamos cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Ah, queridas, como eu tenho pedido isso, sabe? Eu tenho pedido muito isso para o Senhor. Eu falo, Senhor, não nos deixa, Pai, não deixa Satanás ceifar a nossa vida antes do tempo certo, antes da hora certa, mas que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, sermos mulheres que vão cumprir, né? Que vão, assim, vencer o bom combate, que vão terminar a carreira e que vão, de fato e de verdade, guardar a fé no coração, em nome de Jesus, amém? Então amanhã, que é meu aniversário, vocês, por favor, orem por mim, viu? Façam uma oração pela minha vida, preciso muito pela minha família, para que nós realmente possamos cumprir o plano, né, que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Bom dia, preciosas! Já vi tantas mulheres aí preciosas que eu amo. Inês, Bárbara, Lilice, Tâmara, Flavinha. E tantas ainda que eu não conheço, mas eu já conheço por aqui, né? Como a Vânia, como a Tuca lá, Abraão. São mulheres que eu ainda não conheço, mas assim, que a gente já... A Carlinha lá de Floripa, que a gente já tem uma ligação, né, gente? A gente já tem uma ligação mesmo no espírito. Bom dia, Miriam, preciosa. Bom dia, amiga. Então, assim, Deus tem sido muito bom. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa manhã. Obrigada por mais um tempo de meditar mesmo, Deus, aqui, Pai, na Tua palavra. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela também é luz para o nosso caminho. E nós não queremos, Pai, ficar, Deus, sem ela. Porque nós cremos, Pai, que ela é o poder de Deus para todo aquele que crê, Pai. Todo aquele que crê. Nós acreditamos que esse poder, o poder da palavra, o poder do evangelho, ele se manifesta dentro de cada um daqueles que creem. E nós estamos aqui, Pai, para que o Senhor possa mesmo trazer revelação ao nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, para que, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa palavra possa mesmo criar raízes, Senhor, no nosso coração. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Eu te peço mesmo, Deus, que o Teu Espírito Santo hoje venha sobre nós com palavras reveladas,
Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha mesmo hoje, sabe, Pai, trazendo cura ao nosso coração, trazendo também respostas, Pai. Traz, Senhor, respostas. Pai, quantas e quantas vezes, ó Deus, nós somos paradas, ó Deus, nós somos paradas, Pai, porque nós não temos respostas e a gente fica sem saber para onde ir, Pai, a gente fica, ô Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te pedir, Pai, traz resposta, Senhor, ao nosso coração. Traz nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, resposta, Senhor, ao nosso coração, Pai. E tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Paizinho. É o que eu te peço, é que eu, Pai, e essas mulheres aqui, Pai, te pedimos. Traz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, revelação da Tua palavra para nós. Em nome de Jesus, amém? Ai, gente. Bem, vou tirar aqui os comentários, tá bom? Depois a gente volta. Como eu já falei com vocês, eu preciso dos corações. Preciso ver vocês aí. As meninas aqui do Face, eu sempre não, a gente não consegue, mas é tão bom tê-las vocês aqui também. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de uma vida excelente. Poderia também citar uma vida de excelência. O que é uma vida de excelência? Sabe, meninas, eu creio que do mesmo jeito que existem dois lugares nos quais a palavra de Deus, ela nos separa. Existem também dois tipos de vida nas quais nós temos a liberdade de escolher aquilo que nós vamos fazer ou não. 1 João 5, versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, 1 João 5,19, ele traz essa divisão. Aqui você consegue discernir de que lado você está. Ou você é de Deus, ou você vive num mundo direcionada, tocada pelo sistema que o maligno toca. Então, aqui, gente, está os dois lados, né? Ali em Colossenses 1,13 também fala que nós fomos resgatadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, aqui divide, gente. Colossenses 1,13 e 1 João 5,19 divide onde nós estamos. Eu creio de todo o meu coração que eu e você, nós somos de Deus. Porque nenhuma de nós estaríamos aqui numa manhã face a um telefone, face a um computador, se nós não tivéssemos sede de conhecer o nosso Deus e de nos entregar cada dia mais para Ele. Olha, você pode até duvidar quem você é, mas mulher, se você está aqui, assentada conosco nessa manhã, eu quero ministrar algo sobre a sua vida em nome de Jesus. Você é uma filha do Deus vivo. Você é filha do Abba. Não precisa de duvidar disso. Não precisa, mas não precisa mesmo. Você pode crer com todas as suas forças em quem você é. Você é filha. E como filhas, nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para aprender aquilo que nós fomos chamadas para fazer. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos propriedade, né, exclusiva de Deus, somos nação eleita, somos um povo mesmo, sabe, escolhido pelo próprio Deus. Fala também que nós somos um sacerdócio real, aquelas que foram escolhidas para adentrar o céu, para adentrar o mundo espiritual, para trazer os recursos necessários que a terra precisa para que a terra conheça o Senhor como único Senhor e Salvador. E nessa caminhada, o que acontece? Nós vamos aperfeiçoando os nossos dons através de uma disciplina, de uma vida na palavra, tá bom? Os nossos dons, eles são aperfeiçoados através de uma disciplina, de uma vida na palavra e também por passar tempo com aquele que nos chamou.
Amadas, eu tenho escutado tantos testemunhos de vida de mulheres mudada, vida de mulheres impactadas. E o que que eu faço? Eu não sou uma mulher que ministro muito sobre as emoções de vocês. Eu não sou uma mulher, não, eu simplesmente ensino a palavra de Deus. Eu sento aqui com vocês e os meus ensinos são regados aqui, na palavra de Deus. Esse é o meu chamado. E mesmo assim, sem tocar muitas e muitas vezes a alma, né, a emoção das mulheres, eu tenho recebido testemunhos incríveis. Por quê? Porque a palavra, ela é o poder de Deus. A palavra, ela demora para entrar, sabe, gente? Ela demora, mas hora que ela entra também, se a gente persevera, se a gente tem disciplina, a hora que ela entra também, a gente não volta mais, a gente retrocede, a gente não retrocede mais. Por quê? Porque quando nós alimentamos a nossa alma, vira e mexe, a gente vai cair, a gente vai levantar. Hoje eu tô bem, hoje eu não tô, hoje eu tô bem, hoje eu não tô. É assim, mas quando a palavra de Deus, ela entra no teu espírito, ali você tem ela enraizada no teu coração e ela te sustenta. E quando eu falo para vocês esses dons, aqui em Efésios 4, nos versículos 11 a 6, fala que o próprio Deus, ele nos concedeu dons. O próprio Deus nos concedeu dons. Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados para quê? Para servir a Deus, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos nós, até que cada uma de nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o nosso chamado, alcançar uma unidade de uma fé única, genuína, através do quê? Do pleno conhecimento de quem é Jesus. Terminamos agora um propósito de 21 dias só aprendendo quem Jesus é. Eu instruí vocês, né? Desafiei a vocês a estar fazendo esse propósito de 21 dias com outras mulheres, porque foi incrível, porque a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina. E ele continua aqui em Efésios, no versículo 12. Por que nós temos que aperfeiçoar as nossas vidas? Para que nós possamos servir a Deus, para edificar o corpo de Cristo, através do pleno conhecimento de Jesus Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados, lembra que eu falei das emoções? Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, por artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Jesus Cristo é a nossa cabeça. Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, é ele que efetua o seu próprio aumento para nos edificar. O livro de Efésios, meninas, ele fala da igreja. Enquanto Colossenses fala de Cristo, o livro de Efésios, ele descreve a igreja e como que a igreja precisa se portar. Se você quer conhecer, sabe, aquilo que a igreja precisa fazer, vá para o livro de Efésios, que Efésios ele fala dos deveres da igreja, enquanto Colossenses fala da grandeza de Cristo. Bem, agora, por que eu disse uma vida excelente? Por que eu disse aqui no texto uma vida com excelência? Meninas, uma das coisas que eu também não tenho nenhum dom, que vocês nunca vão ver aqui, é eu colocar títulos para induzir vocês. Eu queria, tá? Não pensem que eu não queria isso. Mas eu tenho muita dificuldade com títulos. Nossa, vocês não têm noção. Às vezes eu vou ver ministração, é um título assim tão chamativo, a hora que eu entro, não é nada daquilo. Mas aquele título me atraiu. Eu acho isso bacana, gente, mas as séries, ela não tem isso, gente, ela não tem isso. Então, o que vem no meu coração, eu coloco ali. E eu sei que quando eu coloco aqui uma vida de excelência, infelizmente não atrai pessoas, mas na verdade, eu não fui chamada para atrair vocês, eu fui chamada para seguir Jesus Cristo e convidar vocês para vir junto comigo. E quando eu falo aqui para vocês sobre uma vida de excelência, é o seguinte, para que você viva essa vida de excelência.
sendo aperfeiçoada para aperfeiçoar outras pessoas, se tiver uma coisa que isso requer, é humildade. Humildade em quê? Por que humildade? Humildade, gente, de saber que a gente não vai ser bom em tudo, gente. Não, a gente não vai ser bom em tudo. Gente, eu sou uma bênção para ensinar a palavra. Eu amo ensinar a palavra. É algo que eu faço com alegria. É algo que, assim, se eu pudesse, eu tava ali toda manhã na escola bíblica. Meu marido já me tirou, assim, que eu queria ficar só na escola bíblica. Mas eu não sou uma mulher criativa, que atrai as pessoas, que, sabe, tem aquelas estratégias. Não, mas Deus não me chamou para ser boa nisso. Deus não me chamou para ser boa nisso e eu tenho humildade de reconhecer o quê? Que eu preciso de outras mulheres para me ajudar. Mas eu tenho também o discernimento que eu preciso ser boa naquilo que Deus me chamou para fazer. E, consequentemente, eu preciso da igreja. Eu preciso de vocês. Por isso que eu sempre falo, sabe? Quando as mulheres me pedem para ler meus livros, para postar os meus textos, elas pedem direitos autorais, ela fala, eu vou te marcar. Gente, eu sempre falo, olha, não precisa me marcar, porque eu creio muito que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, se eu recebi, não é para me reter, se eu recebi é para que eu possa dividir com vocês. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso, nenhum problema. E outra coisa também, eu preciso de mulheres inteligentes do meu lado, eu preciso de mulheres criativas do meu lado, sabe? Então, assim, eu acho que se a gente realmente entendesse essa unidade da fé, se a gente realmente entendesse que nós fomos chamadas para aperfeiçoar uns aos outros em serviço, e por que nós temos que ser igual a Cristo? Porque Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usou o de usurpação ser igual a Deus. Não, ele entregou tudo que ele tinha e hoje a gente vê tantas mulheres, né, retendo, ai, que eu não sou cópia, sabe? Então, tipo assim, nós precisamos entender o seguinte, meninas, na verdade, nós temos que ser cópias do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos demais umas das outras, sabe? Eu pelo menos, eu preciso de vocês. Eu preciso de tantas mulheres. Meu Deus, tem tantas mulheres aqui que eu me espelho, que eu, sabe, eu escuto. E através da vida delas, eu sou tão abençoada. Deus traz tantas revelações para mim. E, por exemplo, como igreja, a gente precisa entender isso também, que nós nunca vamos ser boas em tudo. Nós nunca vamos ser boas em tudo. Sempre vai ter mulheres que serão melhores que nós, mas essas mulheres, elas não são nossas inimigas. Elas estão do mesmo lado. Então, se elas são boas, se a gente juntar, eu vou ser melhor ainda. Então, uma vida excelente, uma vida de excelência é quando você entende que você é um vaso nas mãos do Senhor. E esse vaso não é nada mais, nada menos para ser usado pelos outros. E como eu falei de vocês de Efésios, Efésios é a igreja. A igreja, ela precisa ter essa unidade. A igreja precisa ter esse discernimento, sabe? De andar junto, de entender que nós estamos do lado de quem já venceu a batalha. E que se a gente estiver ali lutando umas contra as outras, nós não vamos crescer, gente, nós não vamos crescer. Uma vida de excelência que agrada a Deus é uma vida onde nós somos edificadas em amor, onde nós amamos umas às outras, mesmo com as nossas diferenças. E olha, nós precisamos aprender a viver para agradar a Deus. Aí, às vezes, né, algumas pensam assim, Séries, mas assim, eu nunca vejo isso no meu coração, sabe? Essa sede de agradar a Deus, como é que é isso? Olha, se você não tem isso no seu coração, começa a orar, sabe? Fala, Deus, eu quero agradar o Senhor, porque ali no Salmo 37 fala, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, peça para Deus o que é esse agradar a Ele. Peça para Deus o que é realmente agradá-lo. Porque se você estiver nesse caminho de pedir, e enquanto isso não vier, enquanto essa plenitude não estiver em você, tenha temor no seu coração, sabe para quê? Para que você não venha desagradá-lo. O que é desagradar a Deus? É você não ter uma vida contra aquilo que Ele nos ensina na palavra. Por isso que nós aprendemos, por isso que eu falo com vocês que nós precisamos tanto da palavra de Deus. Por quê? Você não vai saber o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, se você não conhecer aquilo que de fato e de verdade você foi chamada para fazer. Mas, meninas, uma vida de excelência é uma vida onde você sabe quem você carrega. Uma vida de excelência é uma vida onde você sabe que você é luz no mundo e que você é sal na terra. Ontem eu estava gravando um áudio para uma mulher preciosa
E eu achei tão lindo, gente, tão lindo o exemplo que Deus trouxe ao meu coração. E eu creio que Deus também, sabe, quis que a gente usasse isso aqui hoje. Porque como, Sérgio, que eu vou ter essa vida de excelência? Como que eu vou ter essa vida de excelência? Amada, essa vida de excelência, ela só vem através de uma entrega total nossa para que Ele reconstrua a nossa vida. Por que que eu preciso ser reconstruída? Porque você tem uma necessidade de ter o discernimento que o Espírito Santo de Deus habita em você. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em qualquer lugar. Vamos lá para Mateus 5, vamos ler do 13 ao 16. Mateus 5, vamos ler do 13 ao 16. O famoso Sermão da Montanha, né? Diz assim: Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, nós fomos chamadas para fazer diferença para quê? Para que o nome do nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas. Mas, veja bem, olha o exemplo que eu vou trazer para vocês, da necessidade de reconstruir. Gente, reconstruir é muito difícil. Vou falar uma coisa para vocês. Ser reconstruída dói. Ser reconstruída tem hora. Vocês já viram quando, por exemplo, a minha netinha, ela tem o olho claro. Então, quando eu vou com ela assim pro sol, na mesma hora ela fecha os olhos assim, sabe? Ela fecha os olhos, por quê? Porque a luz do sol machuca os olhinhos dela. A mesma coisa somos nós. No processo de reconstrução, muitas vezes Deus, quando Ele começa a jogar luz nas nossas trevas, aquilo ali dói. E a tendência de muitas mulheres é se fechar e não deixar aquela luz entrar. Mas eu quero falar para vocês que a reconstrução, ela é necessária. A reconstrução, ela é necessária. E quanto mais você fugir, você não vai ter essa vida de excelência a qual o próprio Deus nos chamou para viver. Quando nós mudamos aqui para essa casa nossa, ela não era uma casa adequada para que eu pudesse morar com a minha família. Não era. Era eu, meu marido, meus 3 filhos, meu pai e um bando de cachorro. Então, quando nós mudamos para cá, nós tivemos que derrubar várias coisas, para que a casa ela pudesse nos comportar de uma maneira que a gente vivesse bem. Um exemplo, aqui vivia um casal mais idoso, Então, eles não precisavam de armário, porque eles não tinham muitas coisas para guardar. Eles também não precisavam de, como é que eu falo para vocês, de segurança, porque eles não tinham cachorro, então tinha lugar que não precisava ser fechado. Eles também não precisavam de muita luz na cozinha, a cozinha era escura, sabe? Por quê? Porque quando apenas 2 pessoas utilizam a cozinha, agora não, aqui em casa não. A cozinha é o lugar mais habitado da casa. Então, assim, quando nós mudamos pra cá, a gente teve que ficar, assim, um bom tempo reconstruindo essa casa. E, gente, a tal da reconstrução é difícil demais. Por quê? Vejam bem, aqui nós tivemos que pegar os armários de 3 quartos e fazer um armário num quarto só. Gente, que marceneiro que quer
desmontar um armário de um quarto e colocar e só montar no outro quarto. Vou falar para vocês, nenhum marceneiro quer fazer isso. Por quê? Porque o marceneiro, ele quer fazer algo que tem o selo dele, que tem o nome dele, sabe? Ele quer fazer, olha esse armário, ele tira foto e tal. Por quê? Porque isso é o trabalho dele. Isso é o trabalho dele. Agora, refazer serviço do outro, ninguém gosta disso, gente. Ninguém gosta disso. Só que nós precisamos entender o seguinte, o nosso Deus é especialista em refazer, porque o nosso Deus, ele é um oleiro maravilhoso, ele é um oleiro maravilhoso. E ele é tão especialista em refazer, sabe por quê? Porque ele sabe e ele não tem a necessidade de assinar nada. Por quê? Porque ele já assinou. E ele sabe que aquilo que é refeito por ele vai manifestar as obras dele. Para que vejam as boas obras para que o meu nome seja glorificado. Mateus 5,16. O verdadeiro oleiro, ele é assim. E do mesmo jeito que nós tivemos que arrumar essa casa para que nós pudéssemos habitar dentro dela, deixa eu falar para vocês, o Espírito Santo de Deus, ele precisa de um lugar para que ele possa habitar com excelência. E sem o Espírito Santo, gente, nós não podemos fazer nada. Meninas, nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Não tem jeito. Sem o Espírito Santo, nós não podemos. E ele precisa de uma casa reconstruída para que ele possa habitar. Ele precisa. E muitas vezes, quando ele vai reconstruindo essa casa, ele vai jogando luz em determinados cômodos, o que acontece? A gente se fecha. A gente se fecha e não deixa aquela luz entrar. Mas nós precisamos entender o seguinte, uma vida de excelência é uma vida que carrega a glória de Deus, que carrega o Espírito Santo de Deus. Nós morremos para que Jesus viva em nós. Então, o que isso significa? Nós não somos nada por nós mesmas. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. Aqui em 1 Coríntios 3, versículos 9, versículos 16 ao 19, diz isso. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, ele é sagrado. Ele é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Por isso, gente, deixa eu falar para vocês uma frase que Deus me deu há alguns anos atrás. Ele me disse assim, que ele amava construir uma mulher que se deixava ser desconstruída. Então, Deus, ele tem prazer em construir uma mulher que ele deixa desconstruir a mesma. Ou seja, ele tem prazer em reconstruir essa mulher. Ele tem prazer. E como eu falei pra vocês, por que é difícil a reconstrução? A reconstrução é difícil pelo seguinte, vocês já viram? Quando a gente vai construir, aí primeiro a gente compra o lote, né? Ai, que delícia. Ai, comprei o lote. Aí depois a gente faz o projeto. Aí depois a gente faz a base da casa, tal. O processo de construção é lindo, gente. O processo de construção é lindo. E ele só avança. Agora o processo de desconstrução, não. O processo de desconstrução, a gente tem que retroceder pra depois avançar. O processo de desconstrução, primeiro você retrocede para depois você avançar. Mas no processo de desconstrução, você também pode viver uma vida de excelência, porque avançar enquanto Deus está te puxando também é maravilhoso. Você também vai servir de exemplo para outras vidas. Porque depois o avanço, gente, é certeiro. Depois o avanço é certeiro. Outra coisa também que é necessário nesse tempo de desconstrução, sabe o que é? Vocês já viram quando a gente está fazendo alguma reforma, né? Ou alguma construção, que a gente levanta tapumes, né? A gente levanta tapumes para tampar aquela bagunça de pedreira, aquela bagunça de quebradeira. Muitas vezes Deus vai nos colocar esses tapumes na nossa vida. Sabe por quê? Porque tem tempo na nossa vida que é tempo de nos esconder. É tempo de nos esconder. E é justamente quando nós escondemos
que ele mais avança no nosso processo de reconstrução para que nós possamos ter uma vida de excelência. E quando tira aqueles tapumes, quando a gente aparece também, gente, nossa, a pessoa passa aqui no condomínio é assim, sabe? Quando tá construindo tem que colocar aqueles tapumes, mas quando tira, nossa, que casa linda. Olha, amadas, respeita o tempo da reconstrução na sua vida. Uma vida de excelência, ela vem de quê? De você entender e deixar Deus trabalhar em você e você também investir nesse tempo. E isso é lindo, sabe por quê? Porque a lei da colheita e da semeadura, ela existe, gente. A lei da colheita e da semeadura, ela existe, ela é real. E uma vida de excelência é uma vida que você investe a todo tempo. Por quê? Porque você sabe que você vai colher. Você sabe que você vai colher. Vocês já viram que tem aqueles grandes empreendedores? Eles são homens, né? Eu falo que assim, tem pessoas que sabem onde investir, sabem a hora certa de investir e eles sabem que eles vão colher. Amadas, uma vida de excelência. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, que ainda que a gente não colha na hora, nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, de acordo com a vontade de Deus, uma hora vamos colher. Uma hora vamos colher. Você pode ter plena convicção disso, mas você tem que entender o quê? Você tem que investir. Você tem que investir. Aqui em Gálatas 6, nos versículos 7 a 10, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vocês estão vendo? Principalmente aos da família da fé. Vocês estão vendo tanto que igreja é a manifestação do corpo de Cristo aqui na terra? Por isso que a unidade da igreja, ela atrai a bênção e a vida de Deus para sempre. Vocês estão entendendo por que nós precisamos entender que congregar é um mandamento que vem carregado de bênçãos de Deus? Porque nós precisamos entender que uma vida de excelência, ela anda com a consciência de que ela precisa fazer o bem a todos, mas em especial aos da família da fé. Amadas, nós precisamos investir numa vida de excelência que faz o bem a todo o tempo. Nós precisamos. E isso, uma vida de excelência, ela vem quando nós criamos raízes. Criamos raízes. E essas raízes, elas só são possíveis na nossa vida através do conhecimento da palavra de Deus. Através do conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento, quero falar algo para vocês muito importante nessa manhã. Não é um conhecimento comunicado. Presta atenção. Não é um conhecimento comunicado. Sério, o que é um conhecimento comunicado? Eu acabei de comunicar a vocês aqui que Gálatas 6, versículos 7 a 10, está escrito isso aqui que eu li para vocês. Eu acabei de mostrar para vocês um conhecimento comunicado. Eu comuniquei a vocês. Mas deixa eu te falar algo. O conhecimento comunicado, ele não cria raízes. O que cria raízes para que a gente possa ter uma vida de excelência é o conhecimento revelado. E esse conhecimento revelado, ele vem para aquelas que passam tempo na palavra de Deus, para aquelas que meditam, para aquelas que leem, para aquelas que fazem propósito, para aquelas que buscam o Senhor de todo o coração. O conhecimento comunicado, ele vem através de uma religião, mas o conhecimento revelado, ele só vem através de uma intimidade com Deus. Através de uma intimidade com Deus. Ele não tem a ver com a casa que você mora, com o lugar que você mora, nada disso. Salmo 119, versículo 130 nos ensina: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Veja bem, Deus pode revelar algo para mim. Séries, você vai montar uma escola. Deus trouxe uma revelação para mim, porque de acordo com a palavra de Deus, você precisa ensinar as pessoas a guardar os mandamentos, tá bom? Aí, outra pessoa vê essa revelação para mim e fala assim: eu acho que eu vou montar uma escola também. Mas aquele conhecimento revelado não foi para ela, foi para mim. E ela tá pegando um conhecimento revelado meu, mas que não foi revelado para ela.
O que vai acontecer? Ela vai ser frustrada. Por quê? Porque a revelação das palavras de Deus traz luz e dá entendimento aos simples. Os simples são aqueles que buscam ouvir a voz do Senhor e não buscam através daquilo que Deus se revela para outras pessoas porque tem preguiça, porque não tem disciplina, porque não tem uma vida de excelência, porque tem uma vida de qualquer jeito, não tá nem aí, faz as coisas de qualquer jeito. Tem dia que lê Bíblia, tem dia que não lê, tem dia que estuda, tem dia que não estuda, tem dia que fica na cama, tem dia que não fica. Não, uma vida de excelência é quando você acorda, ainda que você esteja fraca, você vira e fala assim, porque o poder do Senhor opera na minha fraqueza. E hoje, já que eu tô desanimada, eu realmente morri pra mim, mas eu escolhi viver pra Deus. Eu escolhi viver pra Deus, amada. Deixa eu te falar, se tá com preguiça de viver, morre pra você, mas vive pra Deus. Se você tá com preguiça de viver pra você, glória a Deus por isso, mas escolha viver pra Deus. E se você viver pra Deus, você vai ter uma vida se entregando para Ele. Eu quero te falar uma coisa, é aí que você vai experimentar a verdadeira vida, é aí que você vai experimentar. E essa necessidade da gente criar raiz, gente, isso só vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita num coração duro, o Espírito Santo habita num coração quebrantado, num coração contrito. E quando eu falo para vocês, a gente sabe que a semente, ela é a palavra de Deus, né? Lucas 8, versículo 11 diz que a semente é a palavra de Deus. Mas aqui no versículo 13, quando ele tá falando ali da parábola do semeador, ele diz assim, tem uma semente que caiu sobre a pedra, são aqueles que ouvindo a palavra até recebem ela com alegria. Ó o conhecimento comunicado. Recebe ela com alegria, mas estes não têm raiz. Por quê? Porque não buscou a revelação de Deus para aquela palavra. Aí, o conhecimento comunicado faz com que você creia apenas por algum tempo, mas na hora da provação, a pessoa desvia. Lucas 8, versículo 13. Amadas, isso aqui tem a ver com coração duro. Aquele coração duro que não se sujeita a nada. Aquele coração duro que não quer ter uma vida em função do próprio Deus, mas quer ter uma vida em função dela mesma. Sempre achando que merece mais, sempre achando que precisa mais. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas e quantas vezes Deus nos coloca em provações e sabe o que acontece? Em vez da gente suportar as provações, nós nos refugiamos no nosso próprio entendimento e a gente perde a percepção do que é de fato e de verdade experimentar o ser aprovada por Deus. O ser aprovada por Deus. A gente muitas vezes quer ver milagres, mas deixa eu te falar uma coisa. Uma vida de excelência não é aquela vida cheia de milagres, porque o milagre não te sustenta. Mas uma vida de excelência é aquela que você confia em Deus, independente dele fazer milagre ou não. Porque você crê que o maior milagre ele já fez na sua vida, que foi te tirar do reino de trevas, do império de trevas e te colocar num reino de amor e te dar a vida eterna. E te dá a vida eterna. Uma vida de excelência não é uma vida cheia de milagres, mas é uma vida que confia em Deus, independente de ver milagres ou não. Amada, sabe, nós precisamos tanto alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Em 1 Samuel 2, versículo 35, Deus tem falado muito esses dias ao meu coração essa palavra. Ali fala a respeito da vida de Eli, que era o sacerdote na época, e fala que ele tinha um coração que não era de acordo com a mente e nem com o coração de Deus. E Deus fala ali da necessidade dele levantar um sacerdote que procedia segundo a mente e segundo o coração de Deus. Uma vida de excelência onde nós somos vistos como sal na terra e luz no mundo, é uma vida onde nós procuramos a todo tempo ter a mente e o coração de Deus. Nós não abrimos mão disso. Nós entendemos que existe uma semente divina dentro de nós. Existe uma semente divina dentro de nós. Ali em 1 João 3 fala que existe uma semente divina dentro de nós. Mas o único que pode fazer essa semente crescer, essa semente frutificar, é o Espírito Santo de Deus. Aqui em 1 João 3, versículos 9 e 10 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão.
Veja bem, aqui não está falando que a gente não vai pecar mais, não. Mas aqui está falando daqueles que têm uma vida de excelência que não vão viver pecando propositalmente. Nós não podemos viver pecando propositalmente. Não, aqui fala, não vive na prática do pecado. Uma vida excelente, gente, não é uma vida que é perfeita, mas é uma vida que caminha buscando e temendo aquele que é perfeito, porque aquele que é perfeito habita dentro de nós. E essa semente divina aqui, que fala em 1 João 3, ela vem dele, mas nós precisamos alimentá-la. E uma vida regada de pecado proposital, uma vida regada na iniquidade, ela não vai crescer, pelo contrário, ela vai secar. Ela vai secar. Por isso que o Senhor nos dá o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Amadas, somente no Espírito isso é possível. Se não for no Espírito, isso não é possível. Eu falo que tem pessoas, né, que falam assim, mas você tem que amar fulano do jeito que ele é. Gente, o amor é o primeiro fruto do Espírito, mas o domínio próprio é o último. Ou seja, você tem que ter domínio próprio até para você exalar o tipo de amor que o outro precisa. Porque amor não é só passar a mão na cabeça não, tá? Amor não é só passar a mão na cabeça não. Amar é confrontar. O próprio Deus fala, eu os disciplino porque eu os amo. Amar não é você aceitar os erros da pessoa. É você aceitar a pessoa, mas não conformar e muito menos concordar com o tipo de vida que ela leva. Se ela leva uma vida que ela peca propositalmente. Nós não podemos, menina, consentir com isso. E isso, gente, não tem nada a ver com religião. Amadas, sabia que assim, eu lido com pessoas que falam assim, mas você fala que tem que amar. E pessoas que muitas vezes querem impor na gente aceitar a vida de pecado dela. Pessoas que querem impor na gente ficar vendo. Por exemplo, eu tenho dificuldade de seguir pessoas no Instagram que têm uma vida totalmente fora daquilo que a palavra diz. Eu não sigo, gente. Isso me incomoda. E isso me incomoda piamente. Por quê? Porque aquele que habita em mim, ele é santo. Eu não vou ficar vendo coisas no Instagram que não estão de acordo com a santidade do meu Deus. A não ser que eu tenha o discernimento de orar por aquela pessoa. Aí sim eu vou ver. Aí sim eu vou ver. Mas se aquilo ali me incomoda, se aquilo ali me faz pecar, pra que eu vou ver? Pra falar mal do outro, sendo que eu não posso falar mal? Pra julgar o outro, sendo que eu não sei por que ele chegou naquela condição ali? Amadas, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não tem discernimento que é pra ajudar uma pessoa, não fique vendo aquilo que ela faz. Não fique vendo aquilo que ela faz, porque uma hora ou outra o seu coração vai manchar e não vai dar certo. Agora, se você foi chamada para ajudar, você pode ver que você ora, você ministra, você profetiza, você até todo tempo pede, clama a misericórdia do Senhor, mas nós não fomos chamadas para tocar o dedo na ferida do outro e sair. Nós fomos chamadas, se a gente quer tocar o dedo na ferida do outro, nós temos que ficar ali, até aquela ferida ser curada. Não podemos falar mal. Agora, isso acontece o quê? Com religiosidade? Não, gente, isso não acontece através de religiosidade. Isso acontece através do amor. Isso não acontece eu e você tendo uma vidinha normal. Não, isso acontece da gente ter a revelação de fato e de verdade de quem é Jesus Cristo e de deixar Ele adentrar o nosso coração e transformar a nossa vida. Amadas, eu falo muito para vocês aqui que não se trata de religião. Porque se tratasse de religião, o mundo não era para estar do jeito que ele está. Jamais, o mundo não era para estar do jeito que ele está, porque são tantas e tantas religiões, né, gente? São tantas e tantas religiões, mas eu fico impressionada de ver quantas e quantas religiões nós temos no mundo, mas parece que quanto mais religião nós temos, mais as coisas empetecam. Por quê? Porque a religião não resolve o problema do mundo, apenas Jesus Cristo resolve o problema do mundo. E esse Jesus, a gente sabe como que ele vem, a gente sabe como que ele entra. Ele entra quando nós reconhecemos, né, que ele é o único Filho de Deus, que ele nasceu, ele veio para perdoar os nossos pecados e nós morremos para nós mesmos e damos a nossa vida para ele. Aí o que acontece? Que eu falei lá no início com vocês, nós somos de Deus e o mundo inteiro já no maligno. A vida com Jesus, ela tem que ter um antes e um depois.
A vida de excelência, ela tem um antes e um depois. Em João 3, conta a história de Nicodemos, né? Nicodemos, ele era um fariseu, ou seja, ele era um dos principais do judeu. E quando ele foi ter com Jesus, né? Quando ele foi conversar com Jesus, ele chega ali e fala: mestre, eu sei que você veio da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz. Ninguém faz o que você faz se Deus realmente não estiver com você. Aí Jesus virou para ele e falou assim: realmente, Nicodemos, é isso mesmo. E eu quero te falar algo, Nicodemos, se você se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Amadas, presta atenção. Em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Uma vida de excelência, ela não é na carne. Uma vida de excelência, ela é no espírito. E só consegue viver essa vida de excelência aqueles que nasceram de novo. Nicodemos não entende, vira e fala assim: Senhor, como eu posso nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, eu voltar ali no ventre materno e nascer de novo? Jesus vira para ele e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito, senão você não pode entrar no reino de Deus. Amadas, essa vida de excelência que nós precisamos ter é uma vida onde o reino de Deus é aflorado de dentro de nós. Nascer da água significa batismo, significa uma vida de completa rendição, de completo arrependimento, onde os nossos pecados são perdoados. Significa uma vida onde nós morremos para a nossa natureza carnal e deixamos o nosso espírito ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Nascer do Espírito é isso. É quando você já não vive mais, mas Cristo vive em você. Séries, como que eu vou fazer isso, séries? Amadas, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é real, ele habita dentro de nós. Agora, esse Espírito, ele precisa ter liberdade em nós. Agora, como que ele trabalha? Ele trabalha através de eu e você conhecermos a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17, nos ensina o quê? A espada que o Espírito Santo usa para nos abençoar é a palavra de Deus. Você não consegue fazer o certo se você não conhecer o que é certo. Por isso que Jesus diz ali em João 8, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não se trata de religião, se trata de Jesus. Vamos lá em 2 Pedro 1, para a gente encerrar. 2 Pedro 1. Aqui em 2 Pedro 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder, o poder de Deus, nos deu tudo de que necessitamos para viver uma vida necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, aqui em 2 Pedro 1, versículo 3, diz que o poder de Deus, ele nos dá. Quem que é o poder de Deus? É o Espírito Santo que habita dentro de nós, através do conhecimento da palavra de Deus. Esse poder que habita dentro de nós, ele nos dá tudo que nós necessitamos para viver a vida e para a piedade. E por meio de quê? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tem versão que fala assim, para aquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Aqui a palavra nos ensina a viver uma vida de excelência. Vou continuar. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Amadas, quantas e quantas promessas de Deus nós temos na nossa vida? E muitas vezes são mais de 5.000 promessas. E nós não tomamos posse das promessas porque nós não somos obedientes à palavra de Deus. Obediência é tudo. Porque a obediência, ela afia a espada que o Espírito Santo pode usar em nós. E nos conceder coisas lindas, reveladas, maravilhosas, que vai nos levar a ser sal na terra e luz no mundo. E ele fala que dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por meio delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça.
A corrupção do mundo que nos impede de viver uma vida de excelência é a nossa avareza. É a nossa avareza e não nos contentar com aquilo que Deus tem para nós de querermos irmos além. Querermos mais, mais e mais, porque a nossa carne, ela é assim, ela nunca está contente. Ela nunca está contente. E aqui ele continua, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude. A fé, a nossa fé, nós temos que acrescentar a virtude, a excelência. A excelência, sabe? A excelência. A fé, a virtude, que significa excelência. A excelência, essa vida de excelência, nós precisamos acrescentar o conhecimento. O conhecimento. Nós estamos aqui nessa manhã fazendo o quê? Acrescentando o conhecimento, que nos permite andar em novidade de vida, em sermos cada dia mais excelentes, manifestando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao conhecimento, domínio próprio. Eita, gente, domínio próprio de novo. Domínio próprio de novo, por quê? Porque muitas coisas nós vamos ter que nos dominar para que a gente não caia nas ciladas do diabo. Não tem a ver com você saber só o conhecimento comunicado, não. Com tudo que você vai saber, você precisa entender que nem tudo é para você. Mas você precisa ter a revelação daquilo que é preciso fazer ou não. Você não vai fazer para alimentar a sua carne, você não vai fazer para que você ganhe aplausozinho de outra pessoa. Não, por quê? Porque o domínio próprio, ele vai te dar a consciência daquilo que você deve de fato fazer, que é da vontade de Deus ou não. Ao domínio próprio, a perseverança. Ei, mulheres, nós somos perseverantes. Há uma coisa que Deus tem nos dado, é perseverança. Porque nós estamos buscando o melhor de Deus. Eu não tenho dúvida disso, que essa perseverança, ela está no meu, ela está no teu coração. Eu não tenho dúvida disso. E Provérbios fala que a perseverança, ela vence todas as nossas dificuldades. E nós vamos vencer todas as nossas dificuldades em nome de Jesus Cristo. A perseverança, a piedade. O que é piedade, gente? É o amor, é o respeito pelas coisas de Deus, é o temor. Quando fala em piedade, é o temor às coisas de Deus. E ele fala aqui a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade. Fraternidade. O que é fraternidade? É o respeito, é o amor pelos irmãos. Enquanto a piedade é o amor e é respeito pelas coisas de Deus, a fraternidade é o amor e é o respeito pelos irmãos. E a fraternidade, o amor. Amadas, o amor, ele faz toda a diferença. João 13:35 nos ensina que se nós queremos ser conhecidas como discípulas de Jesus, nós precisamos amar umas às outras. Nós precisamos amar uns aos outros. O amor, ele precisa estar impregnado no nosso coração, mas não aquele amor do mundo que apenas dá quando recebe, não, mas aquele amor de Romanos 5, que é o amor derramado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ele termina falando assim, por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, essas qualidades, que qualidades, Sérgio? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, o amor. Se essas qualidades estiverem existindo e crescendo na vida de vocês, elas impedirão, olha que bacana, gente, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amadas, quantas e quantas mulheres que estão aí inoperantes e improdutivas. Por quê? Porque não têm buscado uma vida de excelência. Não têm buscado um conhecimento revelado. Não têm se voltado para Deus como um coração sincero, como se estivesse fazendo para Deus o tempo todo e não para homens. Uma vida de excelência é uma vida de amor, mas em primeiro lugar é uma vida de amor a Deus. Se você não ama a Deus, se você não pede Ele para gerar esse amor no seu coração, você não vai amar como você tem que amar para que você possa viver uma vida de excelência, onde as pessoas vão ver o próprio Deus em você. Nós precisamos, sabe? O mundo precisa. Nós precisamos, assim, mais que nunca viver essa vida de excelência. Meu Deus, como o mundo precisa de nós, meninas.
Como o mundo precisa de nós, meninas. Nós carregamos dentro de nós uma excelência tamanha. Nós carregamos dentro de nós algo que traz cura, algo que traz consolo, algo que traz consolação, algo que traz perdão. Nós carregamos dentro de nós uma luz que é capaz de iluminar o mundo inteiro. O mundo inteiro, inteiro, inteiro. Mas nós precisamos escolher. Nós precisamos escolher viver essa vida de excelência. E eu quero terminar aqui com Hebreus 12, versículos 28 e 29. Que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amadas, nós carregamos dentro de nós um reino inabalável. Um reino inabalável. Por isso, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, reter essa graça dentro de nós, para que nós sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Porque o nosso Deus, ele também é um Deus consumidor. E eu quero trazer uma pergunta ao seu coração nessa manhã. De que lado você está? De que lado você está? Sabe? Diante dessa palavra que nós lemos aqui, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. De que lado você está? Nós precisamos entender que para que a gente possa resistir às coisas desse mundo, nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. E Satanás, ele não quer que a gente tenha uma vida de excelência, onde nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Mas Jesus Cristo, ele nos chamou para isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma quarta-feira, onde temos visto mesmo, Pai, o Senhor operar, Deus, na nossa fraqueza, Pai, de uma maneira tão linda, Senhor, tão maravilhosa, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Pai, eu quero te pedir nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa palavra crie raízes no nosso coração. Que essa palavra, Pai, crie raízes no nosso coração e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Para que nós possamos mesmo, Deus, viver uma vida de plenitude, uma vida de excelência, Pai, onde nós vamos manifestar a graça do Senhor, onde nós vamos manifestar o amor do Senhor, onde nós vamos ser mesmo, Deus, luz nesse mundo, Pai, e sal na terra. E eu quero declarar, Deus, nessa manhã, Pai, que ninguém, Pai, ninguém, Pai, pode impedir esse mover em nós, porque a Tua palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, em nome de Jesus? Ô, gente, eu tô vendo que o marido tá bagunçando aí, né? Marido tá bagunçando aí, vocês estão tudo aí na dele, né? Ai, marido! Meninas, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós temos reunião de mulheres lá na Vida por Vidas, quarta-feira, de 15 em 15 dias. Bem, eu não divulgo essa reunião porque não cabe, né? A nossa igreja não é uma igreja grande, é uma igreja pequena e não cabe, não tem como a gente convidar mulheres. E uma direção que eu tive de Deus é que não era para levar, né, essa palavra, as palavras que estão sendo ministradas lá para virtual. É um lugar nosso. Mas hoje em especial, o culto, a reunião de mulheres, ela vai ser transmitida, vai ser online e ela vai ser transmitida lá no nosso canal do YouTube, hoje às 20 horas. O tema é um tema, gente, tão confrontador. O tema é tempo de avançar. É tempo de avançar. Quando eu pedi o Michelzinho para fazer a arte, né? Ele falou assim, meu Deus, mas é tempo da gente ficar em casa, você vai pregar que é tempo de avançar? Sim, é tempo de avançar. Porque Deus tem me ensinado isso. É tempo de avançar. Então, eu quero convidar vocês para que hoje à noite, às 20 horas, esteja conosco ali no nosso canal no YouTube, ao vivo, tá bom? Beijo
no coração de vocês. Orem por mim, que amanhã é meu aniversário, viu? Tchau, fica com Deus. Ah, gente, negócio dos grupos. O resumo do café, a palavra no YouTube vai ser sempre a gente coisa lá no grupo. Séries, como que eu faço para entrar no grupo? Tem o link aí na bio, é só você entrar. E também tem o link do Telegram, tá bom? Beijo, fica com Deus.